dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 20 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da Apple falando sobre o bug que faz o iPad Pro parar de funcionar, do Google oferecendo seus advogados de defesa para criadores de vídeo do YouTube, iFixit mostrando como é o Apple Pencil por dentro, queda na exportação de relógios de luxo, patente que ativa para-choques e boias nos iPhones, abertura do Google Hangouts para não usuários do Google, tráfego misterioso de dados do Android e atualização do app do Google para iOS. Vamos lá! Antes da primeira notícia, uma rápida correção. Ontem eu falei aqui que o kit de extensão da pulseira de links preta para o Apple Watch estava com entrega prevista para o dia 27 de setembro, mas é óbvio que para o dia 27 de setembro não dá mais, porque a gente está em novembro. A entrega está prevista para o dia 27 de novembro, sexta que vem, isso lá nos Estados Unidos. Correção feita, vamos lá! É cada vez mais frequente o número de processos contra os geradores de conteúdo no YouTube por conta de uso indevido de material. Os estúdios de Hollywood, em especial, são os campeões do número de processos e pedido de retiradas de vídeos do ar, e por causa disso, o YouTube vem acompanhando cada vez mais de perto o que o pessoal posta para tentar evitar os litígios, né? Ao invés de esperar o estúdio processar, eles já fazem ali a interferência e tiram o vídeo do ar para não dar nenhum problema. Mas isso teve um reflexo bem interessante. O YouTube começou a perceber que existem vários processos e pedidos de remoção de conteúdo que são indevidos e por isso eles anunciaram que vão começar a oferecer apoio legal para os criadores de conteúdo que eles acreditam que estejam sendo processados de maneira injusta. Às vezes o pessoal usa só um trecho rapidinho de um filme ou de uma série para ilustrar alguma coisa, só para tirar sarro mesmo, e esse tipo de uso não constitui pirataria nem nada assim. E agora o YouTube está saindo em defesa do pessoal nesses casos, o que é uma ótima notícia. Eles já colocaram isso em prática e estão dando apoio legal para 4 criadores de conteúdo que vêm enfrentando processos, mas eles falaram que querem expandir esse apoio porque eles querem defender a liberdade de expressão e a riqueza de conteúdo no YouTube como um todo, desde que, claro, isso seja usado dentro da lei. Bem legal essa iniciativa do YouTube. Eu comentei aqui dia desses que o mercado de troca de mensagens instantâneas é um dos mais abarrotados e concorridos do mundo dos aplicativos e, por causa disso, o Google, que tem o Google Hangouts, está se mexendo para não perder a relevância. Até recentemente, para fazer um Hangout, você precisava de uma conta do Google e, além disso, você também era obrigado a abrir ou ter uma conta lá no maldito Google Plus, que não serve para nada, mas agora o Google abriu o uso do Hangout para todo mundo, de olho no mercado empresarial. A ideia é facilitar o uso do Hangout para reuniões e videoconferências, o que é um mercado bastante disputado, já que envolve sempre bastante dinheiro. Ele vai funcionar assim: quem for começar uma chamada do Hangouts vai precisar de uma conta do Google, mas todos os outros participantes só vão precisar clicar no link da chamada para poder entrar, mesmo que eles não tenham uma conta no Google ou no Google Plus. Eles falaram que esse era um dos maiores pedidos do mercado empresarial em relação ao Hangouts e que eles decidiram que estava na hora de fazer isso acontecer. Legal! Ainda sobre o Google, o app deles para iOS ganhou uma atualização bem grande que abrange tanto a parte estética quanto a parte de usabilidade. Da parte estética, ele está bem mais integrado com o Material Design, que é aquele look branco, flat, com a sensação de profundidade para dar hierarquia para as coisas. E da parte de usabilidade, o recurso de busca de voz está um pouco diferente, os Google Cards são exibidos do jeito mais eficiente. Antes, essas coisas relacionadas ao Google Now estavam um pouco espalhadas, mas agora os cards foram agrupados por temas para facilitar a leitura e a navegação. Essa é a versão 10.0 do app do Google para iOS e ela já está disponível lá na App Store. Agora vamos falar de Android. Saiu uma pesquisa do MIT, que é um dos maiores institutos de tecnologia e engenharia do mundo, fica lá em Massachusetts, que conclui que mais da metade da troca de dados que acontece nos 500 apps mais baixados para Android não tem um objetivo claro. Segundo eles, metade dos dados trocados durante o uso dos apps não tem nada a ver com a interação entre o usuário e o aplicativo e que, levando em conta só esses dados, só metade disso vai para as empresas que armazenam e vendem dados de uso de perfil dos usuários. A outra metade eles não conseguiram descobrir para onde vai, o que, de acordo com eles, não significa necessariamente que seja uma coisa negativa. Segundo a Julia Rubin, que é a pesquisadora de pós-doutorado lá do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência da Computação do MIT, deve existir um ótimo motivo para essa comunicação estar escondida, mas que seria bom se os usuários fossem informados de que ela acontece. Além disso, eles modificaram 47 dos 100 apps mais usados lá no Google Play e em 30 deles eles não conseguiram detectar nenhuma diferença no uso dos aplicativos quando eles removeram esses dados que são enviados sabe-se lá para onde. Os aplicativos continuaram funcionando normalmente.
Ontem saiu uma matéria lá na Bloomberg que fala que em outubro, mês passado, a demanda por relógios suíços em Hong Kong, que é o maior mercado consumidor de relógios de luxo do mundo, caiu 39%, o que foi a maior queda dos últimos 6 anos. Eles falam que para o pessoal desse meio, o ano de 2015 foi um ano para ser esquecido e que a diminuição por demanda não é exclusiva de Hong Kong, não. Ela aconteceu também nos Estados Unidos e em outros grandes mercados consumidores de relógio. Eles falaram que Hong Kong dificilmente vai voltar a consumir relógios de luxo como era antes, e se até recentemente eles correspondiam a 20% do faturamento das empresas, agora eles devem ficar ali por volta dos 10%, o que é uma péssima notícia para o mercado todo. Os principais culpados disso, claro, são os relógios inteligentes, né? Com a maior parte das empresas de tecnologia lançando relógios de todos os tipos, inclusive relógios de luxo, de ouro, o pessoal tá comprando os smartwatches e deixando os relógios tradicionais para lá. Lembrando que os relógios de luxo normal geralmente custam dezenas, até centenas de milhares de dólares, e que pro pessoal que coleciona esses relógios, o próprio relógio de ouro da época, que custa coisa de 20 mil dólares, acaba sendo só um troco, mas o cara resolve comprar esse relógio e deixa de comprar um Cartier da vida, e por isso a coisa não tá nada boa para os suíços que vivem de fazer relógio. A iFixit, que desmonta tudo que vê pela frente para poder mostrar o que tem dentro, conseguiu colocar as mãos dela no Apple Pencil, aliás, milagre, né? Porque tá impossível achar a Apple Pencil para vender lá nos Estados Unidos, e eles serraram a caneta no meio para poder mostrar para todo mundo o que ela tem lá dentro. E as descobertas deles foram bem interessantes. Por dentro do plástico do Apple Pencil existe uma outra estrutura metálica que ajuda a dar resistência para a coisa toda, e por dentro da estrutura metálica tem a bateria, que ocupa a maior parte, tem a placa lógica, que é dobrada no meio para caber ali dentro, e ali na ponta tem 2 emissores de sinal que servem para identificar o ângulo e a orientação do desenho, assim o usuário consegue fazer aqueles traços mais grossos, mais finos, etc. Eles deram uma nota 1 de 10 no quesito reparabilidade, já que não dá mesmo para você fazer nada na caneta sem ter que abrir e estragar ela inteira, mas eles mostraram que ela é bem resistente e que se você tiver que abrir a caneta por qualquer motivo, é porque você está usando ela errado. Se você tiver curiosidade para ver como é que é o Apple Pencil por dentro, passa lá na matéria do iFixit, o link está aqui na descrição, porque é sempre legal ver mesmo como essas coisas são montadas. A placa lógica dobrada no meio, por exemplo, é uma coisa bem curiosa, passa lá. Agora vamos falar de patentes da Apple, é sempre legal falar de patentes. Ontem foi oficializada uma patente que a Apple tinha entrado com pedido em maio de 2014, que serve como uma espécie de para-choques do iPhone, que também faz ele boiar caso ele caia numa piscina ou no mar, por exemplo. Esse sistema de para-choques é composto de 4 pecinhas, cada uma fica num dos cantos do iPhone, e assim que o sistema percebe que o iPhone está caindo no chão, essas pecinhas abrem, elas pulam um pouco para fora, para conseguir absorver o impacto no chão, ao invés do corpo todo do iPhone ter que bater no asfalto, por exemplo. Além disso, esse sistema almofadado das bordas também boia, o que faria com que o iPhone todo ficasse fora da superfície da água caso você derrubasse ele na piscina. Claro que ia molhar, mas logo em seguida ele ia boiar e o iPhone, no final das contas, acabaria só ficando exposto à água por alguns segundos, o que a gente tem visto ano após ano que está fazendo cada vez menos diferença nos iPhones. Claro que, de novo, patente não quer dizer nada, isso não significa que a coisa vá aparecer no próximo iPhone, daqui 2 anos, mas é sempre legal ver essas traquitanas que a Apple investiga e registra, porque elas acabam gerando as coisas que de verdade acabam entrando nos iPhones quando eles são lançados. E por último, nessa semana eu comentei aqui do problema de carregamento do iPad Pro, que quando você coloca ele para carregar na tomada e ele bate no 100%, o aparelho para de responder, a tela não responde mais ao toque, e aí a pessoa tem que reiniciar ele segurando o botão Home e o botão Power. A Apple publicou uma página de suporte para os usuários que estão passando por isso, justamente com esse procedimento meio grosseiro, né, de ter que forçar o reinício do sistema, mas eles falam que já estão investigando a coisa toda para poder corrigir o problema numa atualização do iOS, o que foi justamente o que a gente falou aqui, que provavelmente aconteceria. Agora, eles precisam lançar isso rápido, né? Um bug que te impede de usar o aparelho é uma coisa bem séria, e o pior é que essa não é nem a primeira vez que uma coisa assim acontece. No ano passado, a Apple lançou uma atualização do iOS 8 que zerava o sinal da operadora e fazia o Touch ID parar de funcionar, o que pegou bem mal, já que eles acabaram atualizando o telefone com um sistema que não te deixava usar o telefone. Na época, eles até tiraram a versão do ar correndo depois que o estrago já estava feito e liberaram uma versão emergencial que corrigia o bug e impedia que ele acontecesse nos aparelhos que ainda não tinham sido atualizados. E agora a história se repete, tem um bug que não te deixa usar o aparelho e é bom que a atualização saia rapidinho, porque tudo que a Apple não precisa é de um problema que deu uma fama ruim para o iPad, justamente numa época que o pessoal não está comprando muito iPad, né? É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura lá por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá, beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto na segunda de manhã. Falou!